Olá, bom dia. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, esteve no Senado a convite do relator de um dos projetos do pacote anticrime, senador Marcos Duval. Moro falou que ouviu sugestões e críticas e concluiu dizendo que a proposta está em boas mãos. Outro assunto na pauta foram as ameaças recebidas pelo parlamentar. Moro e Marcos Duval comentaram o assunto. Foi aberta uma investigação, os fatos estão sendo investigados. E, por outro lado, o senador tomou as medidas necessárias de segurança dele e da família dele, e é tudo o que se tem que falar sobre esse fato. As investigações continuam, né? Já foi identificado que é um grupo, não é uma única pessoa. Toda a minha família já está com a proteção, né? Ele pessoalmente se dedicou a isso, né? Me deu todo o apoio. A polícia do Senado também, mesma coisa, também está fazendo uma investigação, está me dando toda a estrutura de segurança e tanto outros órgãos da área de inteligência do país também se colocaram à disposição, porque foi uma mensagem muito grave para um senador da República, né? Enviado para dentro do Senado, e essas pessoas estão até então com a certeza da impunidade, e também por estar relatando um projeto que vai bater de frente com o crime organizado, vamos dizer assim, outras pessoas interessadas à não aprovação desse projeto também já começaram a se manifestar e ameaçar. A Comissão de Direitos Humanos fez mais um debate sobre a reforma da Previdência. O governo apontou o envelhecimento da população como uma das razões para a reforma. Representantes de outros setores criticaram a proposta. O senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos, disse que confederações patronais foram convidadas, mas não compareceram. Foram convidados para esse debate CNI, CNC, CNA, CNTT, CNT, FEBRABAN, Fiesp e CN Saúde. Com exceção da Fiesp, que não respondeu, se por algum motivo, os demais todos deram retorno informando que não poderiam participar desse debate. Eu espero que em outros debates eles possam. O papel de representante dos empresários ficou a cargo de Fernando Torres Laureano, de Fortaleza. Ele defendeu a reforma. Nós não estamos querendo tirar direitos de ninguém. Nós estamos aqui debatendo para não debater daqui a 4, 5 anos o que aconteceu com a Grécia, com Portugal, onde nós teremos que chegar ao momento de dizer quantos por cento nós teremos que reduzir da aposentadoria do servidor público, quantos por cento nós teremos que reduzir da aposentadoria do assalariado que recebe até um salário mínimo, que é 66% dessa classe de aposentados. Representantes do Ministério Público e da magistratura criticaram a proposta. A nossa preocupação aqui, nos parece que aqui o debate está desfocalizado. 84%, 74% da economia trazida pelo governo federal na apresentação da proposta, ela vem focalizada no regime geral de previdência social. Então, ela não tem o foco de combater os supostos privilégios. E como já foi dito aqui, desde 2013, o servidor público que ingressa no serviço público desde 2013, ele está com a sua aposentadoria limitada ao teto do regime geral, 5.800. A questão da desconstitucionalização da Previdência Pública. E aí eu destaco, nesse ponto, a proposta de redação a ser conferida pela PEC 6 de 2019 ao artigo 40, parágrafo 1º da Constituição, remetendo à lei complementar aspectos fundamentais relativos às regras do regime próprio de previdência social no serviço público. Com isso, aumenta-se a insegurança para os servidores, para o serviço público, que poderão ver seus critérios de aquisição de direitos de aposentadoria modificados a cada legislatura, ou simplesmente quando cada governo entender conveniente em termos políticos. O representante do Ministério da Economia apresentou números para demonstrar a necessidade da reforma. Hoje, uma pessoa de 65 anos, nós já esperamos que ela chegará a 83,4 anos. E esse número continuará crescendo, o ritmo tende a desacelerar um pouco, mas continuará crescendo nas próximas décadas, chegando aí a algo como 21,2 anos em 2060, conforme projeções do IBGE.
Então, quando nós pegamos esses dois fatores, redução da taxa de natalidade, de fecundidade e aumento da expectativa de sobrevida dos idosos, nós vamos ter aí uma grande transformação na composição da população brasileira. Então, esses números que mostram essa, podemos dizer, uma evolução positiva da sociedade brasileira, quando nós olhamos para a Previdência Social, eles são desafiadores. Por quê? Porque exige-se que as pessoas recebam seus benefícios previdenciários por um maior tempo. As pessoas vão viver mais, elas vão receber os benefícios por mais tempo. E teremos menos pessoas no mercado de trabalho para sustentarem esses benefícios dentro de um modelo de repartição simples, que é o modelo que nós temos hoje na nossa Previdência Social. Da forma que está, dificilmente essa reforma será aprovada. E a gente sente isso no Senado, na Câmara nem se fala, né? Porque quanto não houver o equilíbrio, eu penso que um mínimo de consenso, nós não vamos conseguir avançar. E a saúde dos povos indígenas é o tema da audiência pública que a Comissão de Direitos Humanos vai realizar na próxima quinta-feira, às 9 da manhã. Segundo o IBGE, a população indígena no Brasil chega a quase 900 mil pessoas. São cerca de 300 etnias presentes em todos os estados brasileiros. Por lei, a saúde indígena é responsabilidade federal. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, criada em 2010, coordena 34 distritos sanitários indígenas espalhados pelo país. Os recursos são repassados por meio de convênios com organizações não governamentais. O Ministério da Saúde cogitou acabar com uma secretaria exclusiva para atender os indígenas, mas voltou atrás depois de protestos em vários estados. Pelo Twitter do Ministério, o ministro Luiz Henrique Mandetta anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir a melhoria na assistência à saúde indígena e a fiscalização dos recursos. Um grupo de trabalho discute como é que podemos fazer para melhorar, como é que vamos chegar na nossa conferência com esse assunto pacificado e olhando para frente na evolução do SUS e do sistema de saúde indígena. O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Paulo Paim, decidiu fazer um debate sobre o assunto depois de receber lideranças indígenas. Nós, indígenas, enfrentamos muito problema de saúde, tanto tuberculose, sarampo, como já existe vacina para essas doenças. Então, nossa cobrança, nosso pedido é para que o governo, através do Ministério da Saúde, através da Secretaria Especial de Saúde, cuide da saúde indígena. Contratar médico, contratar profissionais de saúde para tratar indígena lá na aldeia, na sua aldeia. É mais do que legítimo as suas reivindicações e vamos fazer um debate também no alto nível, de forma tal que a gente possa contribuir a salvar vidas. Mais proteção para o consumidor e ajuda financeira para estados e municípios. A jornalista Érica Christian resume o que deve ser destaque no Senado durante esta semana. E na semana da Marcha dos Prefeitos em Brasília, o plenário poderá aprovar o repasse direto das emendas individuais para os fundos de participação dos estados e dos municípios. Os parlamentares poderão, inclusive, indicarem a cidade que vai receber o dinheiro, independentemente da assinatura de convênios. Também estão na pauta outras duas mudanças na Constituição. A primeira inclui os defensores públicos na lista dos que podem ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. E a outra insere no rol dos direitos fundamentais um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E os senadores poderão aprovar ainda a criação da Política Nacional de Proteção dos Direitos dos Autistas, a regulamentação da ecoterapia e a permissão para que delegados e policiais possam conceder medida protetiva para mulheres vítimas de violência
violência doméstica. E o plenário pode votar também o aumento de quilowatts e do desconto da tarifa social de energia elétrica, a proibição do uso de mensagens subliminares em propagandas e o empréstimo obrigatório de telefone celular enquanto o aparelho na garantia estiver na assistência técnica. Isenção no imposto de renda para diabéticos, mudanças na Lei Maria da Penha e venda fracionada de remédios. Esses são alguns dos projetos que podem ser votados nas comissões do Senado nesta semana. Mas quem vai nos trazer as informações sobre essas e outras votações é o repórter da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno. Bom dia, Tiago. Bem, a Comissão de Infraestrutura pode votar daqui a pouco um projeto que inclui o uso racional da energia entre os padrões a serem observados nas edificações urbanas. Já a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor tem na pauta um projeto que obriga as farmácias a fazerem a venda fracionada de remédios, ou seja, os consumidores poderão comprar apenas a quantidade necessária para o tratamento. Na Comissão de Assuntos Econômicos, destaco dois projetos, um do Estatuto dos Animais, com medidas para punir o tratamento cruel a animais, e o outro, o fim da aposentadoria especial de parlamentares. Na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar a isenção de imposto de renda para as aposentadorias de diabéticos. Na Comissão de Constituição e Justiça, um dos destaques é um projeto que altera a Lei Maria da Penha para prever o uso do monitoramento eletrônico para garantir a distância mínima entre agressor e vítima de violência doméstica. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, está na pauta um projeto que estimula as redes inteligentes de energia elétrica. Essa tecnologia permite o fluxo bidirecional de informações, o que vai fazer com que o consumidor saiba o seu consumo em tempo real e ainda possa vender o excedente de energia gerado, por exemplo, por placas de energia fotovoltaica para as companhias de energia elétrica. Na Comissão de Direitos Humanos, um dos destaques é um projeto que acaba com o atenuante de pena previsto no Código Penal para os crimes cometidos por jovens entre 18 e 21 anos. E a Comissão de Meio Ambiente tem na pauta um projeto que autoriza o uso do FGTS para fomentar a energia fotovoltaica. E em relação às audiências públicas, Bruno, quais são os debates previstos? Bem, daqui a pouquinho a Comissão de Direitos Humanos vai fazer uma audiência pública com o tema terceirização de mão de obra e a irredutibilidade de salários. Na quarta-feira, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária debate o crédito rural e o seguro agrícola. Já a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vai receber o ministro do Turismo, o ministro Marcelo Antônio. E na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional recebe o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva. Obrigado, Bruno, pela sua participação, trazendo as informações aí da semana aqui nas comissões do Senado. E vamos saber mais sobre a criação do Estatuto dos Animais e mudanças na Previdência dos Senadores, assuntos que, como o Bruno Lourenço mostrou, devem ser discutidos hoje na Comissão de Assuntos Econômicos a partir das 10 horas da manhã. Em 1997, o Instituto de Previdência dos Congressistas foi extinto e, desde então, o Plano de Seguridade Social dos parlamentares prevê contribuições, benefícios proporcionais e a idade mínima para a aposentadoria. As regras atuais ainda conferem benefícios especiais aos senadores e deputados. O projeto do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, altera o regime, inserindo os congressistas no regime geral de previdência social, operado pelo INSS. O projeto também está sendo analisado pelas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Sociais. Se for aprovado, as novas regras passam a valer imediatamente. O projeto que institui o Estatuto dos Animais também deverá ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. O texto prevê que ninguém deverá, por razões não justificáveis, causar dor, sofrimento ou lesão moral aos animais. Daqui a pouco, às 9 horas, na comissão mista que analisa a medida provisória sobre o marco legal do saneamento básico, vai ser realizada audiência pública com representantes da Agência Nacional de Águas. A MP permite que a agência edite normas de referência nacional sobre o serviço de saneamento.
A violência nas escolas é um problema amplo, de difícil solução, mas que poderia ser reduzida se todos dessem mais atenção, apoio psicológico e social às crianças e jovens. Esse é o entendimento do senador Stevenson Valentim, que conduziu o debate sobre o tema no Senado. Na entrevista de hoje, ele fala sobre a audiência pública e também sobre o projeto educacional que participa lá no Rio Grande do Norte. O Brasil é um dos países com maior índice de violência nas escolas. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, senador. Senador, Obrigado. Como o senhor descreveria hoje a situação das escolas brasileiras em termos de violência, risco para os alunos, para os professores, para os profissionais de educação? Pois é, a descrição, ela, além de ser regional, ela vai tendo diferenças, e também da escola pública e para a privada, isso também nas universidades. E o tipo de violência que a gente hoje enxerga dentro de cada unidade vai desde um bullying, vai desde uma brincadeira violenta, que eu posso citar aqui lá na minha cultura do Nordeste, o barrote, que é uma brincadeira violenta entre garotos e garotas, é de quem suporta levar mais pancada, de quem bate mais e quem apanha mais. Isso é uma brincadeira comum nas escolas do seu estado? Pois é, é uma brincadeira comum em que eu presenciei em escolas. Agora, já que eu estou falando do meu estado, agora, início da semana, a Guarda Municipal apreendeu uma criança com um revólver dentro da sala de aula, com 12 anos a criança. Então, falar sobre violência nas escolas é um tema muito amplo. Falar da violência do professor contra o aluno contra o professor, do pai contra os alunos contra os pais. Os pais contra os professores. Dos pais contra os professores. Que tipo de violência a gente vai falar especificamente? Na audiência pública em que eu sugeri na CDH, foram discutidos vários temas. Ficou muito rica essa discussão, ficou muito ampla a discussão na CDH, porque houve um pai, que é da Associação dos Pais aqui do DF, falou a visão do pai. Uma pedagoga que trabalha há 20 anos nas escolas públicas, um psicólogo, um representante da Unesco. Então, várias pessoas de vários locais da sociedade, de vários nichos, puderam discutir esse tema. Eu solicitei essa audiência porque é o que... O senhor solicitou a realização de uma audiência na Comissão de Direitos Humanos para debater a violência nas escolas. Isso, mas a intenção é chegar a um ponto que não é fácil, de como combater. Porque as pessoas confundem hoje muito, por eu ser capitão e ter um projeto lá em Natal, de uma escola que envolve a Polícia Militar e a administração civil dessa escola, que deu muito certo, com a educação militar. Ela, naquele momento, naquela situação, naquela ocasião, naquele local, surtiu efeito. Fez a coisa acontecer, diminuiu a violência, deu ordem, deu disciplina naqueles alunos. Mas era uma escola que foi militarizada ou não? Não chegou a ser militarizada, não. A gestão é totalmente civil, a gestão, a direção, os professores, e os policiais só entram com a parte disciplinar, com a parte de fiscalização, de proteção, proteção ao patrimônio, proteção às pessoas, ao professor, à comunidade escolar toda. Então, é essa relação que a gente tem lá. Deu certo naquela escola, não quer dizer que vai dar certo em outros locais. Mostra-se uma experiência eficiente pelo Brasil todo. Mas o que a gente tem que ver é que tem outros trabalhos eficientes. Então, o que eu quis trazer foi reunir todos esses trabalhos, todas as escolas, todos os professores, todos os que tiveram êxito, para a gente poder fazer o quê? Extrair o melhor de cada e ter essa ideia de como combater esse tipo de ação que atrapalha a vida não só das crianças, não só dos adolescentes, não só dos pais, não só dos professores, mas atrapalha a vida como um todo. Que como foi discutido na comissão, durante essa audiência pública, a escola seria o último passo, aonde desaguaria toda a violência que acontece nas residências, a violência que eu quis tratar também, que eu levantei em discussão, violência de ter uma merenda péssima, de 30 centavos para o ensino fundamental, R$1 para o ensino, se for integral, para salas que não tem ar-condicionado, que as cadeiras praticamente já estão totalmente destruídas, não só pela ação de vândalos, mas também pela ação do tempo. Professores com péssimos salários, mal reconhecidos, desprotegidos, sem nenhuma assistência, é um tipo de violência.
Então, quando a gente usa a palavra violência, a violência que a gente vem na cabeça é a violência física, é a violência ali que está atingindo a moral, a psicológica, mas tem a violência da dignidade também, que está tirando a dignidade daquelas pessoas, do trabalhador, do professor e dos alunos. Só um exemplo, né? Um diagnóstico feito em 2016 pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em parceria com o Ministério da Educação, mostrou que quase 70% dos jovens à época afirmavam ter visto algum tipo de agressão dentro da escola, seja verbal, física, discriminação, furto, roubo, ameaça ou bullying. Né? A gente podia falar um pouquinho, porque, por exemplo, uma das palestrantes da audiência pública falou bastante sobre a questão do relacionamento entre os jovens, do relacionamento dos jovens com a internet, né? Do relacionamento dos jovens com os professores, com o ambiente escolar, fora do ambiente escolar, do vínculo que as crianças e esses adolescentes deixam de ter com os pais, assim. O que o senhor acha que dá para tirar de conclusão em relação ao que acontece entre os alunos? O que eu concluo hoje, além de uma falta de atenção com nossos jovens, com nossas crianças, nossos adolescentes, falta de atenção de todos. Eu não falo só do professor, eu não falo a falta de atenção do governo por não disponibilizar profissionais qualificados para lidar com situações, muitas vezes psicológicas. O jovem hoje não tem com quem conversar e muitas vezes se recorre a redes sociais, aos mistérios que existe hoje na internet. Os mistérios que eu digo são alguns aplicativos, alguns sites ou algumas pessoas que praticam mal contra elas, atitudes que eu não posso falar aqui para não estimular as pessoas a quererem procurar a tudo isso. Esse não querer falar de certos assuntos é uma ideia que eu tenho de se não falarmos, ninguém vai lembrar, ninguém vai saber o que é, então ninguém vai ter curiosidade de saber. As pessoas não têm curiosidade de saber o que eu estou falando, sobre a violência nas escolas, sobre o que está acontecendo, que é visto por todo mundo. Então, hoje, ter essa atenção com nossos jovens, com nossas crianças, ter esse apoio psicológico, um apoio social, dar a eles, as crianças que eu digo também, aos professores, até aos pais. Muitas vezes precisa se saber a origem da violência, por onde ela... Quando chegou um ponto de ter essa estatística, de que muitas crianças já presenciaram qualquer ato de violência dentro da escola, é pegar aquele aluno e não é transferir da escola, não é expulsar da escola. O mais fácil para o diretor, o mais fácil para o professor é tirar da sala de aula. É expulsar da escola, transferir o problema. O problema eu vou transferir. Mas lembre que aquela pessoa que não foi contida, não foi resolvida, não foi investigado o problema dela, está em sociedade. Ela está em sociedade e ela retorna. Pelo simples fato de você não ter dado atenção para ela. Eu disse durante a comissão que eu presidi a audiência pública, que o fato da escola Maria Ilka em Natal ter dado certo, pelo nível de exigências que eu cobro dos alunos, desde um cabelo cortado, do fardamento completo, de um tênis, do material estar sempre muito conservado, da limpeza, da higiene, de não falar palavrão, de não correr. Acredito que tudo isso que as pessoas acham que é rigor demais, autoridade demais, é atenção. E eles gostam de atenção, eles querem atenção. Pode ser compreendido como atenção, né, senador? Eu entendo como atenção, porque se eu estou tendo preocupação em fiscalizar, eu estou tendo atenção. Eu não estou preocupado em tirar a liberdade dele, eu estou preocupado em fiscalizá-lo para mantê-lo dentro da ordem. Muitas pessoas não compreendem isso. Qual é a compreensão que se tem? Dar liberdade à criança, liberdade de quê? Para agredir? Para xingar? Para cuspir um ou outro? Para fazer brincadeiras ofensivas, para causar bullying? Que liberdade é essa que a gente está causando? A liberdade é dele estudar, dele ter um bom ensino, de uma boa alimentação, dele ter um atendimento bom dentro do ECA, dele ter respeito, ele ser respeitado, de tudo isso. E, senador, como isso pode ser traduzido em termos de políticas públicas? Então, essa audiência foi com essa finalidade, trazer todas essas ideias para a gente chegar a um entendimento não só de uma lei, não só de uma legislação, mas de ação. Esse país já está com muitas leis, esse país já tem lei demais. Só sobre bullying são 2 leis federais, além das leis estaduais todas. Conteu o problema? Não. Melhorou a situação? Segundo, na audiência pública, a especialista em bullying disse que muitas escolas, isso é um alerta para os pais que estão assistindo, espero que assista a audiência pública na CDH, ela disse que é lei, é exigência de um programa anti-bullying nas escolas. Tem que ter escola pública e escola particular. Mas, senador, essa lei é de 2018, ela instituiu o programa de combate à intimidação sistemática, né, em todo o território nacional. Ainda não houve tempo suficiente para se fazer uma avaliação, né,
do que foi criado a partir da lei. É muito pouco tempo. Mas tem uma anterior, se eu não me engano. Tem uma lei de 2015. Tem uma anterior, a 2015 já está bem, já tem 4 anos. Que já promove medidas de conscientização e prevenção. Exatamente. Então já tem essa lei que já é mais antiga do que a 2018. Mas eu entendo, Renata, que o nosso país ele é muito regido por leis, onde se falta mais educação. Se nós tivéssemos educação, não precisaria de tanta lei para coibir a má educação. A lei muitas vezes vem para contornar o que não é cumprido de forma educacional, respeitar um idoso, respeitar a mulher, respeitar a criança, respeitar as diferenças, respeitar a cor das pessoas. Precisa de lei para isso. Se eu tenho consciência de o que é certo e do que é errado, então chega-se um nível de a gente estar aqui quebrando cabeça e procurando o que é o melhor entendimento de uma legislação para uma aplicação efetiva. O especial Cidadania, publicado nesta terça-feira no Jornal do Senado, vai mostrar como prevenir tragédias como o rompimento da barragem em Brumadinho ou o incêndio no Museu Nacional. No Senado, tramitam diversos projetos sobre o tema. Mais detalhes com a jornalista Fernanda Vidigal. Rompimento de barragem em Mariana e em Brumadinho, e incêndio no Museu Nacional e no Centro de Treinamento do Flamengo. A lista de tragédias recentes no Brasil impressiona, pela frequência e pelo que está por trás delas. Especialistas disseram ao especial Cidadania que as calamidades ocorrem por uma combinação de 3 fatores: descuido na operação, falhas na fiscalização e demora na condenação dos culpados. A imprevidência, explicam, também é um fator comum. Mesmo sabendo dos problemas, os responsáveis não agem para saná-los. O repórter Dante Ascioli listou 10 projetos que o Senado analisa para evitar novas tragédias. Um deles proíbe a instalação de barragens de alteamento a montante, como as de Mariana e Brumadinho. Para combater incêndios, uma proposta exige que prédios de mais de 30 metros de altura mantenham helipontos na cobertura para facilitar o resgate. O Senado também instalou uma CPI para investigar o desastre de Brumadinho. O relator, Carlos Viana, apresentou um projeto que obriga o responsável por crime ambiental a ressarcir o poder público pelas despesas com socorro, resgate, assistência e mitigação de danos. A reportagem completa você lê no Especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica às terças-feiras ou na versão online em senado.leg.br/jornal. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia, aproveite o seu dia e continue sintonizado aqui na TV Senado.